Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Que os Estados Unidos continuam sendo a força dominante no mundo, isso todo mundo já sabe. Mas nos últimos anos, os americanos vêm enfrentando dois adversários à altura. Um é um antigo e tradicional adversário desde os tempos da Guerra Fria. Esse adversário estava há muito tempo adormecido e voltou a despertar no final de 2015 na Guerra da Síria. Estamos falando da Rússia, outro país que ultimamente vem crescendo muito e tentando expandir a sua influência no mundo é a China. Quando todo mundo pensava que a guerra de influência se limitaria apenas entre Estados Unidos e Rússia, enquanto isso, a China corria por fora e hoje mostra um grande adversário para os americanos. Ao contrário da Rússia, que disputou o poder de influência com os americanos na época da União Soviética e após a queda deste regime ficou completamente adormecida no cenário internacional, enquanto isso, a China evoluía rapidamente. A economia chinesa é a segunda maior do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, mas o seu poder de compra supera a União Europeia e também os Estados Unidos, sendo assim o maior poder de compra do mundo. A China é a nação com maior crescimento econômico dos últimos 25 anos no mundo, com a média do crescimento do PIB em torno de 10% ao ano. A renda per capita da China tem crescido cerca de 8% ao ano em média nos últimos 30 anos e mais 15% em média aos 25 anos de exportação, que reduziu drasticamente a pobreza no país. Mas este rápido crescimento trouxe grandes desigualdades na distribuição de renda. Apesar de ser o terceiro país com maior extensão territorial do mundo, a China é altamente pobre em recursos naturais, e apesar de ter cerca de 20% da população mundial vivendo dentro de suas fronteiras, o seu papel dentro da economia mundial foi relativamente pequeno por mais de um século. Porém, desde o final de 1978, o governo chinês reformou a economia do país, que passou de uma economia planificada centralizada com base soviética, que era bastante fechada ao comércio internacional, para uma economia de mercado, que tem um setor privado em rápido crescimento e um forte setor estatal, fazendo sua economia desempenhar um papel fundamental na economia global. Com esse forte crescimento econômico, sendo a nação que mais cresce no mundo economicamente falando nos últimos 30 anos, seria inevitável que a China também não olhasse para o campo militar. Com uma economia tão forte, por que não se tornar um país militarmente também muito forte? E foi justamente o que começou a ocorrer na China, principalmente com a chegada ao poder do presidente Xi Jinping, assim como o presidente russo Vladimir Putin, que chegou ao poder e fez a economia crescer ainda mais. Putin também começou a olhar para o campo militar e fortaleceu a Rússia consideravelmente. Xi Jinping também fez o mesmo. De 2010 até 2012, Xi Jinping ele foi vice-presidente da Comissão Militar, fazendo com que ele, nesse período, olhasse para as Forças Armadas com outros olhos, com o olhar da expansão e do crescimento. Com uma economia muito forte, a China começou a investir fortemente nas Forças Armadas, reestruturando completamente o âmbito militar. E Xi Jinping viu que a China poderia falar cada vez mais alto no cenário mundial e que sua voz poderia chegar aos quatro cantos do mundo. Xi Jinping deve ter pensado: temos a economia que mais cresce no mundo e em pouco tempo, com certeza, será a maior do mundo.
Temos um exército, marinha e aeronáutica que tem tudo para crescer, assim como a economia. Por que não expandir os nossos interesses além de nossas fronteiras? E foi com esse pensamento de expansão que, em 2012, a China começou a construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Mas quais seriam as intenções dos chineses com a construção dessas ilhas artificiais? Bem, pelo mar passam anualmente mercadorias no valor de 5 trilhões de dólares e um terço do transporte naval do mundo. Além disso, estima-se que haja grandes reservas de petróleo e gás na região, que também é rica para a pesca. China, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei estão envolvidos na disputa. Os Estados Unidos não têm interesses territoriais na região, mas defendem que ela continue sendo consideradas águas internacionais e, portanto, livre para a navegação. Para isso, conduzem nela um programa de liberdade de navegação. A China ainda reclama para si mais de 80% do mar da China, que tem ao todo 3,7 milhões de quilômetros quadrados, afirmando que a área historicamente pertence ao país. O mesmo argumento é usado por Taiwan. O Vietnã afirma que desde o século XVII manteve na prática a soberania sobre o arquipélago disputado. Já a argumentação das Filipinas se baseia na proximidade. Em alguns casos, ilhas e recifes contestados estão a mais de 800 quilômetros de distância do território continental chinês, mas a apenas 220 quilômetros das Filipinas. Entre as áreas disputadas estão as ilhas Spratly, um arquipélago de centenas de recifes de corais, ilhotas, atóis e bancos de areia. Elas são reclamadas por China, Taiwan, Vietnã, Filipinas e Brunei. Já as ilhas Paracel são disputadas entre China, Taiwan e Vietnã. No caso das ilhas Spratly, 8 são controladas pela China e 29 pelo Vietnã. Outras 8 ainda são controladas pelas Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan, que também controlam algumas ilhas desse arquipélago. Então, pessoal, depois desse resumo, chegamos a um ponto que interessa: o avanço chinês e agora, mais recentemente, com o aumento do poder de Xi Jinping, os interesses chineses batem de frente com os interesses norte-americanos. E mais recentemente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Xiaoying, disse nesta quinta-feira, 1º de março, que os Estados Unidos precisam parar com essa ideia ultrapassada de Guerra Fria, afirmando que os americanos querem ter motivos para entrar em contenda com o país chinês e que os americanos têm que entender o avanço potencial da China. Algum tempo atrás, quando as tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte estavam em alta, o governo chinês disse que se os americanos atacassem primeiro, iriam comprar uma guerra com a China, pois a China não aceitaria esse ataque americano e entraria na guerra. Mas se fosse a Coreia do Norte atacar primeiro, eles ficariam neutros. Agora tem as questões das ilhas no Mar da China. Já há algum tempo, Estados Unidos e China não falam a mesma língua. Quando eu digo, pessoal, mesma língua, não no sentido de idioma, mas no sentido do entendimento. Algum tempo atrás também, as relações entre Estados Unidos e Rússia nunca estiveram tão mal como estão agora. E para piorar a situação dos americanos, a ambição chinesa de expansão vem batendo de frente com os interesses americanos, colocando a China também como um grande adversário aos interesses americanos, ao ponto dos americanos considerarem que é com a China a nova Guerra Fria. E vocês, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que realmente existe uma Guerra Fria
Ou é apenas tudo um blá 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 que mais tarde tudo será resolvido? Vale ressaltar que o comércio entre China e Estados Unidos é mais de 700 bilhões de dólares anuais. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal. Se não gostou, também deixe seu comentário no que podemos melhorar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falando de guerra.